Serrinha com 5.054 pagantes. Gilcinho levantou na área. Sobra de Moacir, que obrigou Sidão a fazer a primeira defesa da partida. O Dragão era melhor. Jorginho de cabeça, defesa do goleiro esmeraldino. Mas o Goiás teve uma ótima chance com o Rafael Vaz. Ele soltou a bomba e colocou lá dentro. Um chute forte que passou pela barreira e pelo goleiro Kozlinski. Goiás 1-0, gol de Rafael Vaz. Marlone tabelou com Júnior Brandão, tentou o gol, mas chutou torto. Michael pedalou, gingou, fintou, mas a bola saiu. O pessoal do Atlético não gostou nada das firulas e houve princípio de confusão, sem cartão. Já no segundo tempo, Jonathan bateu cruzado, Sidão espalmou. Jonathan, bem acionado, cruzou, Sidão socou, Gilcinho ajeitou e Pedro Bambu isolou. Foi então que o diferenciado apareceu. Michael trouxe para a esquerda, ameaçou chutar e quando finalizou, foi certeiro. Michael, mais um belo gol do camisa 11 esmeraldino. Goiás 2-0, Michael colocou lá dentro. O terceiro só não saiu neste lance porque Kozlinski salvou o Atlético. 2 tentativas de Renatinho. E quando teve mais uma chance, Renatinho não desperdiçou. O Goiás construiu uma goleada diante do rival. Renatinho fuzilou a meta de Kozlinski. Goiás 3-0. Para piorar a vida dos atleticanos, Thiago Santos foi expulso. Tinha acabado de entrar. O atacante foi direto para o chuveiro. Já nos acréscimos, Michael quase fez o 4º gol, finalizando à esquerda do goleiro atleticano. Placar final no estádio Ailê Pinheiro, Goiás 3, Atlético 0. Mais do que os resultados, o que tem agradado é a maneira como tem acontecido, né? E aí até peço a ajuda e a colaboração de vocês, porque a gente tem um treinador estrangeiro recém-chegado, que é o Sampaoli, né? É um ótimo profissional, até dou as boas-vindas a ele, mas tem se falado muito do futebol dele. Hoje o Goiás fez um gol, saindo de pé em pé, com o goleiro iniciando a jogada e terminando dentro do gol adversário. Então que a mídia e a imprensa brasileira também divulgue os treinadores brasileiros que estão buscando o bom jogo, estão buscando um bom trabalho, têm feito coisas positivas. Saiu a falta e a bola na batida desviou, acho que no Moacir, se não me engano. E acabou complicando. No segundo gol, eu acho que nossos jogadores ficaram esperando o árbitro parar a jogada, porque o Jonathan havia batido a cabeça. Isso é uma coisa importante, uma coisa séria. Eu esperava que ele fosse parar. Mas, enfim, de outra maneira também nós poderíamos ter dobrado a marcação. Tinha 3 para dobrar, pelo menos faz 2 contra 1, não deixa seguir o Michael, para a jogada e ver o que tinha acontecido com o Jonathan. E no terceiro gol eu acho que a gente poderia ter sido um pouquinho mais agressivo na marcação. Deixamos cruzar e o Renatinho foi feliz no domínio e conseguiu finalizar bem. Eu acho até que tomar cuidado, né? Principalmente quando você está com 1 a menos, isso complicou muito a nossa vida. A entrada do Thiago, a expulsão, ficou muito difícil, não só para fechar a linha de passe, para marcar agressivo, porque o calor estava intenso, estava muito grande. E eles estavam, no momento que eles estavam mais cansados, no segundo tempo nós tivemos uma expulsão. Isso eu acho que atrapalhou bastante o nosso rendimento. É levantar a cabeça e continuar trabalhando. Tem uma semana cheia ainda, fazer uma boa preparação para jogar contra o craque. O lance que o Wagner lembra, porque eu nem considerei uma reclamação, e é aquele que o Jonathan, ele salta por cima do Marlone. Nós tentamos ali dar uma aproximada. Joga na cheia, por favor. Pode deixar na tela cheia, pessoal. Eu achei até que não foi falta do Marlone no Jonathan e do Jonathan no Marlone. Ali poderia ser do Jonathan no Marlone. Só achei que a queda foi feia, né? Ele perdeu o tempo de bola e caiu em cima do cara. Isso. E ele não bate a cabeça, como disse o Wagner Lopes. Ele bate aqui, a parte de trás aqui, assim, embaixo nas costas, entendeu? E aí depois a bola sobra para o Marlone não, para um outro jogador, o Marlone está lá caído e o Michel faz o gol. Acho que ali é o Léo Senna.
É o camisa 20, o Léo Senna, que domina a bola e passa. Na realidade, parceiro, eu acho que o Eduardo Tomás está próximo, ele está vendo, ele viu o que aconteceu. Tá bem próximo. Pois lá, eu acho que ele sabia o que estava fazendo. 2 jogadores no chão, não tinha por que parar nada, não. Para mim foi normal. E a bola ela poderia ter caído ali no pé do jogador do Goiás, como caiu do jogador do Atlético. Poderia ter saído um gol do lado ou do outro. Aí eu tenho que falar sobre o que disse na segunda parte do Wagner Lopes, que falou, poderíamos ter dobrado a marcação ali. Ele fala em fair play primeiro então, e depois fair play. O fair play no futebol brasileiro hoje é a coisa mais difícil de você entender, que você vai ter que fazer toda hora, por culpa dos jogadores, que qualquer encostadinha que um recebe rola como se estivesse morrendo, entendeu? Então o árbitro já não sabe quando o cara merece parar o jogo, ou o jogador hoje, dificilmente, alguns não respeitam essa questão de fair play. Existe uma regra, não existe uma regra. Então não existe, não tem uma regra clara para isso. Então fica na boa intenção do jogador. Como o jogador brasileiro não tem essa boa intenção, o que diz respeito Por isso que eu acho, existe. que quem teria que resolver ali ontem era o Eduardo Tomás. Eu pararia... Seria uma opção dele. Para mim, não foi falta de nenhum dos lados, mas eu pararia porque eu considerei, Wendel Pasquetto, a queda do Jonathan feia. E como o árbitro não é médico, ele não tem que pagar para ver. Para mim, ele tem que parar e chamar o departamento médico. Eu teria feito isso. Ele estava muito próximo do lance. Exato. E o Jonathan chegou voando sobre o jogador do Goiás. Mas a queda foi feia. O jogador do Goiás só parou. Parou. A recomendação... Aí ele virou, né? Não é cama de gato, não é nada daquilo. Aí considerei a queda feia. A recomendação da FIFA é para o árbitro parar o jogo, independente de qualquer coisa, se houver choque de cabeças. O Zé ontem estava bravo aqui, mas essa é a recomendação, porque a cabeça pode dar um problema mais grave. Então eles param. Não foi o caso. Eu discordo do Pasquetto, eu acho que o árbitro estava próximo, ele viu. A queda foi feia, mas não foi uma queda que quebrasse nada, o cara bateu as costas. Dói, fica quieto. Os dois ficaram caídos. Mas ali não dá pra saber, não, Marcelo Por isso que ele tem que parar, ué. O Marcelo Almeida... Claro que não, ué. O Marcelo Almeida, presidente do Goiás, disse hoje lá na CBN que se fosse ele, pararia. E o Michael disse que se tivesse visto o lance, ele teria jogado a bola para... Mas o Michael não serve de base. Outra coisa muito fácil. Também. Muito fácil. Mas o que eu vejo? O lance foi muito rápido, e a atitude do árbitro não foi errada. A gente não pode dizer assim que ele descumpriu a regra do jogo. Ele não descumpriu a regra do jogo. E a vitória do Goiás ela foi mais do que merecida. Isso, e nós temos os melhores momentos. Agora, André, muito fácil o presidente do Goiás falar. Ganhou o jogo 3-0, depois do jogo, falar, teria que ter parado. Eu queria ver se falaria, se o jogo terminasse 0-0 e o árbitro tivesse parado e não dado o gol. O Michael seguisse a jogada e marcasse o gol. Aí a choradeira estava de onde? De lá. Bom, tecnicamente falando, como disse o André, inquestionável, o time do Goiás melhor poderia... Olha, se o Goiás força a barra depois que fez o terceiro, que o Wagner Lopes falou aí, porque quando o time do Goiás cansou, nós perdemos um jogador. Estava 3-0 já quando o jogador foi expulso. Não tinha mais o que fazer. Aí o Goiás tirou o pé. Né? O Goiás relaxou, por quê? Porque muito cansaço, muito calor, está ganhando 3-0, vai se esforçar mais, por quê? E ainda teve chance de fazer o 4º gol. Então, está provado porque o Goiás é o grande favorito para ganhar o campeonato. E hoje ainda ouvi uma entrevista do David Duarte, na Rádio Sagres, onde ele disse, olha, nós temos a obrigação de ganhar o campeonato, afinal, somos os maiores. E assim, falou sobre a grandeza do Goiás em nível de Centro-Oeste. É mesmo. Se você somar os títulos que o Goiás ganhou, as vitórias que tem nos clássicos, realmente pode qualquer jogador falar isso, que não está esnobando ninguém. Então, a partir do momento que o Goiás, tendo como grandes adversários Vila Nova e Atlético, ganha de 2-0 do Vila, ganha de 3-0 do Atlético, como tirar o favoritismo do Goiás? Então aí é como aquela pergunta que foi feita no começo. Apenas uma situação. Quem vai tirar a invencibilidade do Goiás ou quem vai marcar o primeiro gol no Sidão? Porque eu acho que só 2 situações vão mostrar se o Goiás está com a força total que mostrou até agora ou não. Que serão os jogos no Oba e no Ascioli, na volta dos 2 clássicos. Ô Doni, o Atlético deu uma apertada até o gol, né? O primeiro do Rafael Vaz. Eu acho que antes do gol um pouco, o Atlético já tinha perdido o gás. O Atlético começou
Até uns 15, 20 minutos o Atlético. E não foram bem. aquelas chances perigosas, não, assim, ele em cima do Sidão. Ele teve presença da área, pisou na área, como gostam de dizer os treinadores. Dividiu mais a posse de bola, o jogo foi mais equilibrado. Né? Até o gol do Vasco. Um pouco antes do gol, Agora, quando saiu o gol, ele já estava perdendo esse ímpeto inicial aí. Eu acho que talvez se possa criticar o Eduardo Tomás, e uma crítica de leve, porque isso também é interpretação. Eu achei que ele foi meio... Eu revendo o lance com mais calma, eu achei que ele exagerou na expulsão do jogador do Atlético, porque ele não usou o mesmo critério quando o Giovani. E o Giovani fez a mesma jogada. Ambos fizeram uma alavanca e aparentemente nenhuma das duas atingiu o adversário. As duas foram jogadas perigosas, mas que não chegaram a atingir. Como ele não usou o mesmo critério, eu fico me perguntando se talvez não fosse melhor ter dado só um cartão amarelo para o jogador do Atlético também. Porém, fora isso, tudo normal. E o Goiás realmente foi muito superior. Me desculpe o Wagner Lopes, mas tirando esse momento inicial que a gente está falando, o Atlético não esboçou nenhum perigo efetivamente contra o Goiás. Foi o primeiro jogo do Atlético que eu fiz, me decepcionou o ataque do Atlético. Jorginho muito mal, Gilcinho mal. Aquele menino que passou mal lá no intervalo do jogo, deveria ter ficado lá. Madison. O Mike também não jogou nada. Né? Então, se achei, além de um ataque fisicamente desavantajado, que são pequenos e franzinos os jogadores, eu não vi chutar para gol. Uma bola do Moacir, que não é atacante, saiu do Bambu. Uma do Bambu de fora da área, por cima, né? Na bola que foi recuada que foi tocada pelo Gilcinho. No mais, como é que esse ataque pode ter ido bem se não fez nenhum gol? A defesa do Atlético sim jogou bem. Acho que o Jonathan jogou uma bela partida. O Michael teve aquele lampejo de fazer a jogada, fazer o gol, mas foi muito bem marcado pelo Jonathan. A defesa do Atlético foi bem, o goleiro muito bem, o meio-campo cumpriu ali a sua obrigação, mas o ataque do Atlético... Eu acreditava que o Atlético iria dar mais trabalho para o Goiás do que o Goiânia e o Vila Nova, os outros dois clássicos que o Goiás disputou. Quem deu mais trabalho foi o Novo Horizonte, só perdeu de um lá dentro. O que deu menos trabalho para o Goiás foi o Atlético. Porque o Vila ainda proporcionou 3 grandes defesas do Sidão no jogo, e na primeira rodada o Galo teve até bola na trave.